Olá, meus amigos. Deus abençoe a vida de cada um abundantemente. Que o Espírito Santo venha abraçar, abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais para entender e ouvir a voz de Deus. Porque somente ouvindo a voz de Deus que há a paz interior. Somente dando ouvidos à vontade de Deus que realmente há uma paz. E é a paz verdadeira, a paz de confiar, a paz de entregar-se a Deus, a Jesus. Somente assim, ouvindo a voz de Deus, que há de fato uma transformação, uma mudança de caráter, uma mudança de atitude, uma mudança que engrandeça o reino, que engrandeça a Deus aqui na terra. E isso eu te desejo em nome do Senhor Jesus. Veja bem a grande dificuldade que tem o cristão hoje de defender-se a tua fé. A maior dificuldade hoje das pessoas religiosas de defender a tua fé. O religioso, infelizmente, ele peca nesse quesito de defender-se a sua fé. Quando se fala em defender a fé, se fala em crer de fato e de verdade. E ir contra tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, que é contra a vontade de Deus. E a maioria dos cristãos religiosos cometem esse pecado. Por afinidade a alguém, por interesse a alguém, de algum modo ele faz a vontade, ele submete a vontade do próximo para agradá-lo. E assim não defende a fé em Cristo Jesus. Veja bem o que diz a palavra de Deus. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que estais nos céus. Mas qualquer que me negar diante do homem, eu o negarei também diante do meu Pai que estais nos céus. Então, este negar-se a Deus, negar-se a Jesus, é negar-se ao que ele nos veio trazer. É negar-se a fé, é negar-se a mudança de vida. Se de fato o indivíduo nasceu de Deus e mudou de fato, por que ainda nega? Por que ainda não defende a tua fé? Por que ainda vive em concordância com o mundo, com as pessoas que estão no mundo? Porque se de fato nasceu de Deus, é contra a mão do mundo. E o mundo são quem? As pessoas. E essas pessoas são muitas vezes nossos pais, os nossos irmãos, a esposa, o esposo, os filhos. Defender-se a fé é defender-se a sua própria alma. Porque se a alma se sujeitar ao coração, aos desejos do coração, ao sentimentalismo, então, de fato, ela não vai defender a fé verdadeira, a fé em Cristo Jesus. Porque o que traz, de fato, uma concordância com Deus é crer de fato, de verdade, não importa quem vem contra a palavra de Deus. Não importa quantos cristãos estão aí de fato e de verdade com o coração amarrado a alguém, preso a pessoas e indo contra a vontade de Deus. Aí de fato está negando a Cristo. Veja bem, não cuides que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, e filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Então veja bem, quais são os inimigos de Deus? São todos aqueles que vai contra a palavra de Deus. E aqueles que negam
a Cristo são aqueles que são a favor do mundo, das coisas do mundo, que concordam com a prostituição, que concordam com roubar, que concordam com mentir, que concordam, que passam a mão, a fraldinha, de fato, no erro. E assim, meu amigo, não está defendendo Cristo. Vê o errado dentro de casa e não tem autoridade para corrigir. Não tem autoridade para poder dizer que está errado. De apresentar um Deus vivo que muda a situação. Não põe frente a frente o que tem que pôr. Um cristão, ele enxerga o erro e ele vai em busca de ajudar aquela alma, aquela pessoa. Mas os que são religiosos acham-se normal. Ah, é normal. O cristão religioso, ele não tem uma preocupação pela alma do próximo. Mas aqueles que defendem a Cristo e são nascidos do Espírito de Deus, vai contra a família. Não contra a pessoa, mas contra o sistema, contra a mania, contra aquele pecado que aquele parente, que aquela pessoa comete. E muitas das vezes, a maioria das vezes está dentro de casa. Aquela pessoa que se prostitui, aquela pessoa que mente, aquela pessoa que está nos vícios da bebida, das drogas, aquela pessoa depressiva. E quando se, dentro de casa, a pessoa que diz que é cristão e não apresenta de fato um Deus que muda a situação, que não luta pela família, que não luta pelaquela pessoa que ele vê, então de fato ele não está amando o seu próximo. Foi o mandamento que Jesus deu. Amais o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Não há mandamento mais do que este, do que dar a vida aos seus amigos. Então, aqueles que são nossos inimigos são aqueles que vão contra a palavra de Deus. Mas quando nós, de fato, reconhecemos isso e que viemos a lutar pela fé para a salvação desta pessoa, então nós de fato estamos crendo na palavra de Deus. É meu parente, é minha esposa, é meu esposo, é meu filho, mas eu vou lutar por ele. Eu vou lutar pela salvação dele. Essa é a visão de um nascido de Deus, o que é nascido do Espírito. Ele enxerga almas e luta para que aquela alma venha se entregar, sujeitar-se a Deus. Por isso, meu amigo e minha amiga, que Jesus ele não veio, não cuides que vim trazer a paz à terra. Ele não veio trazer a paz, ele veio trazer disseção, ele veio trazer divisão entre o bom e o mal. Entre os que querem entrar no reino de Deus e os que não querem. Infelizmente, os que não querem vai contra os que querem. Disseções é separação, é divergência entre pensamentos. Uns concordam com a bebida, com os vícios, outros não. Mas aí que está. Os inimigos de Deus são aqueles que vivem no pecado. E automaticamente são inimigos daqueles que escolhem servir a Deus. Mas não que a gente deve crucificar essas pessoas, não. Lutar por elas, amar a elas e ajudá-las a enxergar um Deus que tira aquele vazio, um Deus que tira a depressão, um Deus que tira a angústia, o Deus que tira o vício, o Deus que dá uma vida nova. E através, meu amigo, de você, que crê de fato, que não é religioso, que recebeu o Espírito de Deus, então você tem poder, você tem autoridade no nome de Jesus para poder então anunciar as boas novas àqueles que ainda estão de fato e de verdade contra a vontade de Deus. Então o Senhor Jesus ele veio para trazer não paz à terra, mas paz dentro de cada um que o aceita. A paz de Deus, a paz verdadeira não estão com todos, mas estão com aqueles que o buscam, aqueles que se entregam. Você que está aí, meu amigo e minha amiga, no vício, num presídio, fez algo que de fato levou você para essa situação em que hoje você não se encontra em paz.
Você que está num lugar deserto, debaixo de uma ponte, e não está em paz consigo mesmo. Jesus, ele é a verdadeira paz. E ele veio para você. Você que está num leito de um hospital, no seu trabalho, na sua empresa, onde você estiver, numa sala de aula, Deus, de fato, ele veio para entrar dentro de você e tornar-se você uma fonte, a verdadeira paz. A paz que vem de Cristo. A paz não veio para o mundo, veio para os que querem a paz. E se você quer a paz dentro de você, meu amigo, você se rasga, você se abre, para que então, através da tua vida, outras pessoas venham ter paz. Porque se você não estiver em paz, automaticamente você causa na vida de alguém tribulações, você leva a alguém tristeza, você leva a alguém angústia, você leva uma vida de sofrimento para você e para outras pessoas. Mas quando você recebe a paz, você é um instrumento de paz na vida de alguém. Você é um instrumento de poder na vida de alguém. Por isso que o Senhor Jesus, ele depende, sim, de cada um, para que o reino, a vontade dele se cumpra aqui na terra. Mas primeiro, a mudança começa em você. Se você o aceitar, se você quiser Jesus de fato na tua vida e reconhecer que só Ele pode tirar você dessa situação, dessa depressão, dessa dor, você que tem ouvido vozes, ouvido vultos, não tem paz. Deus, Ele é a paz. Jesus é a paz para você, mas você tem que querer. Se rasga aí onde você está, reconheça a situação que você está e se abra diante dele, dentro do seu quarto, num banheiro, numa privada, onde você estiver aí. Se humilhe de fato e de verdade. Reconheça que só Ele pode tirar você dessa situação. Queira hoje receber a paz do Espírito Santo, que o mundo não conhece, mas que você hoje, a partir de agora, pode conhecer se você quiser. Jesus é essa paz. E Ele veio trazer a paz para os que querem, não para o mundo, porque o mundo não conhece a Deus. Mas você que quer conhecer de fato a Deus, esta paz, o Senhor Jesus é para você, que quer Ele, que quer que Ele entre dentro de você, de fato, que o Espírito da verdade, o Espírito Santo venha habitar dentro de você. Se você quer isso, meu amigo, faça uma prova com Deus. Faça uma prova com Deus. Se for para você viver dessa maneira que você tem vivido sem paz, atribulado, se cortando, ouvindo voz, vendo vultos, que você prefere morrer agora. Faça uma prova com Deus. Se for para você continuar essa miséria que você tem vivido, esse sofrimento, que você prefere a morte. Se for para você continuar vivendo assim, faça uma prova com Deus. Peraí, se o Senhor existe, então vem mudar a minha situação. Ou então eu prefiro a morte. É tudo ou nada. Deus age pela fé, meu amigo. Se você tem fé de verdade, então esboça essa fé, põe essa fé para fora, materializa essa fé para que Deus venha de fato descer do alto e habitar dentro de você e te dar uma vida nova e fazer tudo novo. Porque é para isso que Jesus veio, para servir todos que querem. Mas primeiro você tem que reconhecer, para Deus te servir com a paz, para Deus te servir com a prosperidade, para Deus te servir com a salvação, você tem que primeiro reconhecer que Ele é Deus e que muda a sua situação. Você tem que crer que Ele muda, que Ele mesmo muda. Não alguém vai mudar, Ele. Não alguém te dando dinheiro, não alguém te dando uma condição, mas Ele mesmo, Deus materializado através do Espírito Santo dentro de você. Se você crê nisso, meu amigo, se abra para Ele onde você estiver aí, com sinceridade, com verdade. E Ele vai habitar dentro de você, você pode ter certeza. E a partir disso, tudo se fará novo. Se você crê, meu amigo, vai acontecer. Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus.